Museu Abade de Bassal, Bragança. Neste museu estão reunidos grande parte dos achados arqueológicos de Francisco Manuel Alves, o Abade de Bassal, que a partir de finais do século XIX se entregou ao mais exaustivo levantamento dos vestígios da história do Nordeste transmontano. De todos os muitos feitos do abade arqueólogo, etnógrafo, geólogo, etimólogo, o mais impressionante é o conjunto dos 11 volumes das suas memórias, produzido ao longo de 40 anos. Mas tão ou mais relevante que as suas memórias e as suas recolhas são as lendas sobre a personalidade do abade Bassal. Rural, rijo, justo, indomável, o abade de Bassal é o arquétipo perfeito do bom transmontano. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Em 1924, quiseram espancar-me e aos meus companheiros, Dr. Raul Manuel Teixeira, juiz de Direito, e Dr. Pedro Vitorino, conservador do Museu Municipal do Porto, em Marzagão, quando procurava elementos para um estudo sobre Carrazeda de anciães, e não achámos quem por dinheiro nos quisesse recolher em casa e vender géneros alimentícios. E fatigadíssimos, após um dia de jornada a pé pelo concelho, mortos de fome, encharcados de água, escuro como breu, sem saber caminho nem carreira, sem ver palmo de terra, tivemos de recolher a Carrazeda de anciães, 5 quilómetros distante. Afinal, tinham razão, segundo dizia o Dr. Raul. Eu é que tive a culpa, porque aquela gente, olhando à minha desleixada indumentária, tomou-me por gatuno ou coisa parecida, e a eles por arroladores dos bens das igrejas. Passados dias, quando lá voltámos, aquele povo deu-nos exuberantes provas da clássica hospitalidade transmontana. João Manuel Neto Jacó, que figura, o abade de Bassal, um homem que, olhando para ele, se diria, ele próprio confessa e descreve, um andrajoso, um pedinte, na pior dos cenários, como foi aqui, um bandido do mau aspecto que tinha, do pouco que se cuidava. Ele era muito pouco cuidadoso com a indumentária, de facto. Mas, enfim, isso está dentro da tradição transmontana, porque João Guerra Junqueiro, numa pergunta a uma jornalista, que ela também lhe perguntou, o questionou sobre a sua maneira desleixada de se vestir, e ele respondeu-lhe, eu não me visto, cubro-me. Portanto, o abade Bassal está perfeitamente dentro... Nessa linha. Mas aconteceu-lhe várias vezes isto. Uma vez ele ia com outro padre para Vinhais, o outro padre ia a cavalo, ele ia a pé, porque ele andou sempre a pé toda a vida. Aliás, ele fez o cálculo do número de quilómetros que percorreu a pé desde criança, desde que ia para a escola. Sim, mais de 160 mil quilómetros. Incrível. Quase tudo incrível. Nesta região do Nordeste transmontano. Pronto, no distrito de Bragança, não é? E então, quando eles iam já próximos de Vinhais, lá o colega dele, também padre, diz, olha, vamos parar aqui nesta casa de um amigo, e quando eles param na casa do amigo para beber alguma coisa,
a senhora, a dona de casa, mandou ainda, entra, padre. Olha, e o seu criado também pode entrar. Que fim de saudade. E contudo, João Manuel trata-se de um homem erudito, Claro, arqueólogo, geólogo, com múltiplas um homem competências. caleidoscópico nesse sentido. Eu penso que essa vertente mais desleixada do trajar isso tem a ver com a vertente dele de lavrador. Ele foi um homem que nasceu filho de lavrador e foi lavrador. E toda a vida ele trabalhou na terra, foi engariando muitas propriedades, não é? Portanto, essa vertente é nitidamente a vertente do lavrador. Do homem que mexe na terra Sim, e que sim, gosta sim, da terra, sim, não é? Pronto, e que é na terra que se sente bem. Tem também, obviamente, a vertente padre, que é aquela vertente que se calhar até é menos conhecida e onde nos deixou menos fontes, menos informações sobre Onde isso. se calhar investiu menos. Eu penso que ele entendia aquilo como uma profissão, desempenhava a profissão. Não há críticas ao desempenho profissional dele nessa área, na área de padre. Não era um retórico, portanto, as homilias dele deveriam ser, enfim... O mínimo suficiente. minimalistas, não é? E depois temos, digamos, a grande vertente dele, que é a vertente de investigador, de historiador, não é? De cientista. Não é? Que é que nos trouxe aqui, atrás dos montes, ao nordeste transmontano. Ele ia rezar missa a uma povoação próxima de Bassal e chegou a um cruzamento que se viu rodeado de lobos. Não é? E quando viu isso, os lobos, ele tentou puxar de um revólver que usava, mas viu que o revólver não desfechava, não funcionava. Não é? Então ficou aflito, pensava que já ia ser comido ali pelos lobos, não é? Mas lembrou-se que se acendesse um fósforo e acendesse um cigarro, talvez os lobos tivessem medo da chama. Mal dá a primeira chupada, lembra-se que o revólver podia estar travado. Então ele vê que de facto o revólver está travado, atira 2 ou 3 tiros para o ar, os lobos fogem e lá vai descansado até à povoação vizinha. daí de ver ao tabaco a sua a vida. vida. Bom, João Manuel Neto, não obstante os sustos que o abade de Bassal apanhou com lobos, com mal-entendidos pela maneira como se apresentava e outras histórias e episódios que o João Manuel já nos contará, alguns deles, ele tinha realmente aquilo que o mobilizou sempre na sua pesquisa sobre a história do Nordeste transmontano, foi um amor absolutamente rendido sim, a esta terra. Sim. Foi o amor à terra, a grande paixão dele. Foi este amor ao torrão natal, no sentido... Ao torrão natal? Ao torrão natal, no sentido de tentar desvendar e dar luz, trazer à luz, digamos, todo o seu passado e toda a sua riqueza. Ele vai se interessar por todas as vertentes da história, da etnografia, da geologia, da genealogia... Da linguística? Da linguística, todos os campos. Os campos, todos os sectores do saber lhe interessam. Ele é fundamentalmente um autodidata. Estudou no seminário adquiriu sobretudo alguma metodologia e vai depois aplicar essa metodologia atualizando-se, lendo todos os nossos autores que iam saindo, sobre aqueles que iam estudando as coisas, digamos, da nação, a nível da arqueologia, da etnografia, etc. E vai aplicar isso. Ele não vai inovar a nível de metodologias, a nível de métodos, ele vai aplicar metodologias já tradicionais, que vêm desde o Alexandre Escolano, não é? Até aos contemporâneos, mais, olha, por exemplo, o Bolete Vasconcelos, etc., não é? Vai buscar esses exemplos, vai segui-los, não é? E a obra dele é um amontoar, digamos, dessa informação, é um corpus incrível em termos de tamanho, não é? Uma dimensão informativa enorme, em 11 volumes, não é? E isso é que é extraordinário, porque se calhar a obra maior da vida do abade de Bassal são as suas memórias. São.
Porque é evidente que ele fez muitas recolhas arqueológicas, nomeadamente, já vamos ver algumas delas, mas aquilo que mais impressiona até hoje a historiografia, a etnologia, a antropologia, são, como diz, as anotações milimétricas ao longo de 11 volumes produzidos, aliás, estão aqui as primeiras edições. O 11º volume já saiu depois dele falecer, dele ter morrido em 1947. Portanto, é ao longo destas 4 décadas, não é? Depois temos estes cadernos que têm um nome delicioso, batizados por ele, Couseiro. Temos no mínimo, talvez, que 18 ou 20 couseiros dela. Geralmente, esses couseiros eram onde ele assentava coisas, isto é, informações relevantes, não era? Que muitos destes couseiros estão ligados às tais excursões arqueológicas que ele costumava fazer. E se calhar depois parte desta informação vertia para as memórias. Claro, exatamente. Claro. E muitas vezes aí guarda informações e até desenhos, pequenos esquiços, pequenos esboços de determinado tipo de desenho, que era importante reter, não é? E que depois aprimorava depois na própria edição das memórias, não é? Também tomava nota de aspectos pessoais, como, por exemplo, os seus gastos. É melhor ler esta lista já transcrita para uma letra mais possível que a caligrafia tão pequenina do Abade de Bassal, e desta lista constam 2 pares de botas, uma jaqueta, cinematógrafo, óculos pretos e caixa, gorjetas, cafés, gasosas, máquina fotográfica e aprestes. O que é curioso é que um homem da terra, com estas características que já vimos, exposto a ataques de alpecateias, um homem que se confundia com um andrajoso, no fundo um erudito autodidata, mas que não parecia o que era. É curioso como vai ao Porto, por exemplo, como nesta lista se vê, de gastos, e adquire óculos de sol, uma máquina fotográfica, gasta dinheiro no cinematógrafo. Ele era um heterodoxo. Por exemplo, ele no seminário era conhecido por Robespierre. Porquê? Por ser revolucionário, fazia muita poesia, sobretudo poesia crítica relativamente ao funcionamento daquilo, aos professores, aos superiores, etc., que ele depois destruiu e mandou destruir. Mas essa faceta dele, de revolucionário, mas um revolucionário romântico, mas revolucionário, vai mantê-la durante toda a vida. Ele nunca foge a uma questiúncula, responde sempre quando é interpelado, muitas vezes até com muita força, não é? E ele mantém sempre essa abertura ao mundo. Portanto, quando ia ao Porto, ia ver o cinematógrafo, não é? João Manuel, esta Virgem do século XV, uma belíssima imagem, foi adquirida pelo Abade de Bassal quando era diretor deste museu. É uma imagem excelente, mas se fosse uma imagem alentejana, produzida no Alentejo, provavelmente o Abade de Bassal não faria nada para a adquirir. Claro que não, iria rejeitá-la imediatamente, porque a concepção do Museu do Abade era a concepção regionalista. Isto é, para o Abade, interessava-lhe o distrito de Bragança. O Nordeste Transmontano. O Nordeste Transmontano, sim. Ele vai tentar constituir, digamos, todo o passado histórico e presente histórico desta comunidade.
a nível da arqueologia, a nível das artes, do artesanato, da pintura, da escultura, etc. Tem a ver com uma identidade própria, específica, neste caso aqui da nossa região, não é? E era isso que ele tentava representar. Mas também é verdade que a construção deste museu é uma construção coletiva. Aliás, e as próprias memórias também. Não é uma construção exclusiva feita do Abade. O Abade foi nomeado em 1925, mas a primeira coisa que fez foi constituir uma equipa, o conhecido como o Grupo dos Amigos do Museu, não é? E vai ser esse grupo, liderado por ela, também com o Dr. Raul Teixeira e com o José Montanha, vai ser essa equipa a três que vai construir o museu. A construção do museu é uma construção coletiva. Curiosamente, de todos os diretores que este museu já teve, o Abade Bassal foi o único que teve essa concepção regionalista para o programa do museu, se quisermos. O Raul Teixeira vai alargar o âmbito, digamos, do museu e vai adaptá-lo, de certa maneira adaptá-lo, enfim, à escala local, mas adaptá-lo, digamos, aos museus nacionais. E aqui já estamos no domínio das recolhas arqueológicas do Abade Bassal, no caso concreto, arte anterior à presença romana neste território, arte castreja. Digamos que esta recolha da arqueologia transmontana começa na segunda metade, obviamente, do século XIX. Começa sobretudo com o José Henriques Pinheiro, na era de 1880, 1890, mas já nessa altura o Abade Bassal tem também, digamos, uma atividade ligada a isso. Mas nessa altura o José Henriques Pinheiro, ao descobrir alguma arqueologia que está aqui no museu, nomeadamente aqueles marcos miliares que estão ali, ele em Bragança chegou a andar, a ser levado à noite para a população, com a iluminação por toda a cidade, pelos ombros, como forma, digamos, de agradecimento. Acho que nunca houve nenhum arqueólogo em Portugal a ser tratado dessa forma. Mas é o José Henriques Pinheiro que vai fazer o batismo do Abade na arqueologia. Vai ser o pai dela, digamos, na entrada do estudo da arqueologia. Portanto, é neste contexto, digamos, de uma cada vez maior importância aos achados arqueológicos locais, não é, que o Abade entra no estudo, digamos, da história e do mundo da arqueologia. É evidente que nesta fase final do século XIX, estas novas ciências, umas renascidas, outras acabadas de nascer, como a arqueologia, como a etnografia, etc., que estão muito na moda a nível europeu, vão ganhar cada vez mais importância aqui, sobretudo pela importância crescente que se atribuía ao estudo do povo, das tradições populares. Um nacionalismo romântico. O problema que aconteceu aqui na fase final do século XIX é que a nação viu-se sem futuro. Humilhada. Humilhada. Com o ultimátum, por exemplo. Exatamente. Portanto, este recentrar do estudo, digamos, no povo, era uma forma de tentar ultrapassar, digamos, essa crise. Identitária também, de alguma forma. Estávamos em risco de perder as nossas colónias, sim. Estávamos a ser pressionados por Inglaterra em particular, mas pela comunidade internacional. Sim. É nesse contexto, digamos, que o Abade entra a estudar, digamos, a história coletiva aqui da nossa região. E de que a alma portuguesa está na ruralidade. Sim. E os grandes valores morais e éticos é na ruralidade que eles estão.
Aqui estamos na zona das recolhas, não só do Abade Bassal, mas na maioria dos casos são recolhas feitas pelo Abade Bassal, do período romano desta região. Ao que sei, o Abade Bassal nunca escavou. Portanto, é um arqueólogo à superfície. Pois, nessa altura fazia-se arqueologia à superfície. Bom, muita qualidade teriam muitas das peças, porque foram, algumas delas, alimentar o espólio do Museu Nacional de Arqueologia, que estava a nascer em Lisboa, sob a égide de Leite de Vasconcelos. Ele tinha contactos privilegiados com o Zé Leite de Vasconcelos, então algumas peças que ele ia descobrindo foram enviadas para baixo. Não foi só o Abade Bassal, foram também, digamos, outros padres ligados a alguma recolha sobretudo de arqueologia da região. Mas como é que é possível não ter que escavar? Eu acho isso um pouco estranho, mas o próprio Leite de Vasconcelos também. Claro. Primeiro, a arqueologia é uma ciência nascente. Ele começa ainda em finais do século XIX. Exatamente. Digamos, é o grande boom que se está a dar a nível nacional, a chamada criação dos museus municipais. Nas principais capitais de distrito surgem, em 1995, 96, 97, 1900, um pouco por todo lado, museus municipais. E essa primeira recolha dos materiais, sobretudo fundamentalmente da arqueologia que vem justificar e provar a ancestralidade do povo longínquo, que vem de longe e que sobreviveu e que foi acumulando todos estes saberes, não é? É isso que vai ser tentado mostrar nesses museus municipais. E nesse período, em termos de metodologia, ainda a escavação era uma coisa perfeitamente incipiente, feita geralmente por trabalhadores, sem qualquer tipo de controle e de rigor. Escavava-se. Escavavam a mando de alguns senhores que se interessavam pela arqueologia. Para surgirem algumas peças que depois guardavam, não é? E por outro lado, o Abade Bassal também alargou, digamos, a metodologia utilizada por José Leite de Vasconcelos a nível, digamos, da prospecção, criando, digamos, uma malha de informadores a nível distrital, com correspondência, se não era diária, era quase, troca de informações. Eles, por exemplo... A readessa em que os padres tinham uma importância central. Sabiam tudo. Sim. Tiveram um papel fundamental, até porque nos finais do século XIX, aqui no Seminário de Bragança, o bispo de então, o bispo Maris, criou uma disciplina inédita, introduziu uma disciplina inédita, digamos, no currículo do seminário, a disciplina de arqueologia. Portanto, há alguma formação específica com que vão já começar a sair daqui os padres, sensibilizados, digamos, para esta busca, recolha e conservação do património. Bom, a arqueologia estava mesmo na moda em finais do século XIX, princípios do século XX. Também é evidente que o povo, a população, atribuía por vezes determinado tipo de poderes às pedras, até por não saberem ler nem interpretar, não é? Havia, digamos aqui, alguma mitologia muito ligada, digamos, a bruxedos e a feitiçarias, a este tipo de pedras que hoje nos parecem tão inocentes. O Abade Bassal, curiosamente, era um positivista. Sendo um abade, era um positivista. Ele acreditava na matéria. Ele acreditava na matéria, acreditava na ciência, acreditava no rigor da verdade dada pelo documento. Fosse ele um documento ou pelo escrito, objeto. Fosse ele um documento escrito, fosse um documento arqueológico.